Você já ouviu aquela expressão que diz que quando a gente fala em livros, a gente fica até mais bonito? Pois é, vamos falar de livros hoje? Olá, eu sou o Martos e te convido para um bate-papo especial hoje aqui no canal sobre um livro maravilhoso. Mas não é qualquer livro, simplesmente é um dos livros mais belos e poéticos que eu já li em toda a minha vida. Estou falando nada mais, nada menos da obra de J.D. Salinger, O Apanhador no Campo de Centeios. Certamente você já leu essa obra. Se já não leu, você é convidado para ler e muito provavelmente já deva ter ouvido falar. O livro do J.D. Salinger, O Apanhador no Campo de Centeios, é uma obra disruptiva, porque trouxe um conceito diferente de texto, literário. E eu não vou falar sobre o livro em si, porque tem muito material desse já aqui no YouTube mesmo, por bons profissionais, resenhas críticas, comentários, avaliações, análises. E eu quero fazer um trabalho um pouco diferente para te apresentar algo diferente aqui nesse canal no vídeo de hoje. Eu gostaria de compartilhar contigo as experiências práticas que eu tive na leitura desse livro. Certamente você já ouviu falar do conceito de que quando a gente lê, a gente viaja sem precisar viajar, Ou seja, a gente adquire experiências diferentes sem precisar necessariamente viver aquelas experiências. E eu sempre que leio um livro, tenho o hábito de anotar, tomar anotações, fazer comparações com outros textos, E uma das coisas que eu faço muito em todo livro que eu leio, inclusive ficção, eu tento sempre extrair experiências práticas daquela obra e trazer para a minha vida de forma prática, para que aquela obra influencie a minha vida e transforme a minha vida, meu modo de viver. Então eu acho que isso é uma forma de você pegar a sabedoria que contém num livro e trazer para a sua vida. Então é isso que eu gostaria de compartilhar com você, as experiências práticas que eu extraí dessa obra, e te deixo aí a curiosidade, se você não conhece ainda, para você conhecer esse livro, ler ele, Se você quiser adquirir o livro, eu tenho um link aqui nos comentários, e você pode adquirir o livro na Amazon de forma segura através desse link. Estará de alguma forma também ajudando o canal aqui. Muito bem, dito isso, O Apanhador no Campo dos Centeios é uma obra que traz como personagem principal o Holden, que é um adolescente que conta a sua história em primeira pessoa. Ele vai narrando a sua história em primeira pessoa. Então ele é um adolescente em fase escolar, filho de família bem de vida, A família é bem abastada, bem estruturada financeiramente, e o Holden, ele estuda num colégio particular, mas curiosamente ele tem uma trajetória, de ser expulso das escolas que ele frequenta. Ele é aquele adolescente rebelde que não cumpre normas, que não cumpre as regras e acaba sendo expulso das escolas. E aí o Holden, ele vai narrar o último dia de uma escola que ele foi expulso, já em véspera de acabarem as aulas, e ele é expulso dessa escola e ele tem que sair naquele dia da escola. E ele não quer voltar para sua casa antes da data que acabariam-se as aulas, para ele não precisar dar satisfação para sua família. Porque se ele volta antes para sua casa, se ele volta no dia que ele foi expulso, ele foi expulso por questão de notas, se ele volta antes, ele teria que dizer para os seus familiares, dar satisfação ali para sua mãe e para o seu pai, que ele foi expulso porque não teve notas suficientes. E aí ele fica matando o tempo naquela escola durante todo o dia até encerrar o dia para ele sair, até que ele sai da escola e fica vivendo uma odisseia, Fica perambulando pela cidade de Nova York, de um ponto a outro, até
passar os dias ali que ele tem que ficar 2, 3 dias até dar a data para ele voltar para casa. Muito bem, esse foi um breve resumo aqui do livro, né? Aconselho você que leia o livro porque é fantástico, né? É uma obra maravilhosa. E eu quero extrair algumas características aqui do Holden, né? Do personagem principal, o adolescente Holden, que a gente observa muito na vida das pessoas com quem a gente convive, sejam eles colegas nossos, sejam pessoas da família. E se a gente observar, às vezes a gente encontra muito na gente essas características. A primeira característica é a monotonia. Então, o Holden é um personagem monótono. E me entenda aqui, monótono como monotom, ou seja, o Holden ele tem uma personalidade previsível, né? Então, ele não varia em nada. A gente consegue ter uma previsibilidade do comportamento dele. Ele é sempre aquela mesma coisa, não varia, reclama de tudo, só vê o lado mal, só vê o lado ruim das coisas. Tudo para ele tem defeito e tem problema. Então, ele é um personagem monótono. A gente consegue prever a movimentação dele, né, no sentido de personalidade. Não estou falando de característica do personagem e da obra literária. Não me entenda mal, o livro não é monótono. O livro é muito bom, muito fluido, tem um texto fluido. Eu estou falando da personalidade do Holden, que é o personagem principal. Então, a pessoa monótona é aquela pessoa que sempre faz as mesmas coisas, que sempre está no mesmo tom de voz, que é previsível, né? E sempre está vestindo as mesmas roupas, sempre está conversando com as mesmas pessoas, possui os mesmos relacionamentos, não muda nunca, né? E a mudança é algo muito importante na nossa vida. Nós, como seres humanos, a gente precisa estar em constante aprimoramento, se desenvolvendo, crescendo, ampliando nossos horizontes, buscando novos conhecimentos, buscando novos relacionamentos. E se isso não acontece com a gente está sendo monótono, tanto quanto a vida do adolescente Holden aqui do livro O Apanhador no Campo de Centeios. Outra característica que a gente encontra no Holden aqui do livro O Apanhador no Campo de Centeios é críticas constantes. O Holden critica tudo. O irmão dele, que ele é muito amigo e muito apegado com o irmão mais velho dele, ele acaba sendo um crítico do irmão, e não um crítico com a visão crítica, mas crítico de ficar criticando, botando defeito em tudo. Só porque o irmão mais velho dele, que é escritor, acaba conseguindo um emprego de roteirista em Hollywood, o Holden acha aquilo um absurdo e se torna um crítico do irmão dele. Aquilo lá virou um defeito para ele na vida do... Por mais que ele admirasse muito o irmão dele como irmão mais velho e como escritor, só do irmão dele conseguir esse emprego de roteirista em Hollywood, ele se torna um crítico, né? Para aquilo, para ele é o fim do mundo. Então, e não me entenda ser crítico como ter uma visão crítica das coisas. Não é. O Holden, ele não tem uma visão crítica das coisas. Ele é aquele adolescente chato que critica isso, critica aquilo, critica aquele outro. Enfim, é um cara que se torna muito chato porque ele é crítico de tudo. Ele critica os professores, os lugares, as condições da cidade, enfim, tudo para ele é merecedor de crítica. E isso, por mais que não pareça, mas é muito comum a gente encontrar essa característica no dia a dia, na vida das pessoas. E se a gente olhar pra gente, às vezes a gente não se toca o quanto a gente acaba sendo um crítico chato de todas as coisas, né? E não exercer o poder da gratidão por aquilo que a gente tem, pela cidade onde a gente mora, pela rua onde a gente mora, pelos vizinhos que a gente tem onde a gente mora, pelo trabalho que a gente tem. É muito fácil a gente cair nessa canaleta do ficar sendo crítico em demasiado. É muito fácil a gente, na vida da gente, no dia a dia, a gente cair na rotina de começar a achar os defeitos em tudo e criticar tudo. Então, isso é uma lição bem interessante que a gente consegue pegar
no personagem Holden e trazer para a vida da gente, porque o Holden, ele, apesar de ele ser um adolescente, o personagem do Holden vai funcionar como um espelho para a vida da gente, né? E a gente acaba, enquanto no momento da leitura, se espelhando em muita coisa que o adolescente Holden faz e que você pensa, poxa, mas esse cara é chato por isso. Mas não é só ele que faz isso. Na vida real, no dia a dia da gente, a gente às vezes faz também, né? E a gente vê, poxa, isso é chato, eu tenho que me policiar, eu tenho que me cuidar para não cair nesse caminho também. Então essa é uma outra característica do personagem Holden, bem interessante para a gente observar também. Outra característica do personagem Holden é a falta de respeito ao espaço e ao tempo dos outros. Ou seja, ele não respeita o espaço alheio. Nem no momento em que ele está na escola, que ele convive com seus colegas de quarto, ele não tem uma prudência, um zelo. A gente percebe que alguns colegas de quarto são muito mais zelosos, muito mais prudentes quanto ao espaço dos outros do que o Holden. O Holden, ele não tem isso. Ele toma o espaço dos outros, ele não respeita o tempo dos outros. E é muito perceptível isso quando ele sai e fica andando nas ruas da cidade de Nova York. Ele vai para um lugar, vai para outro, e de repente ele lembra que ele tem umas amigas da infância e de muito tempo, e ele cisma de ligar para essas pessoas, para essas amigas dele. E aí ele liga fora de horas mesmo, enfim, ele não respeita esse espaço das pessoas. E hoje isso traz uma reflexão para a gente, porque hoje está muito comum, pela facilidade do uso das redes sociais, está muito comum a gente, às vezes, não respeitar o espaço do outro, ou não respeitar o tempo do outro. E isso é uma lição bem interessante que a gente tira também do personagem Holden, porque isso faz ele ficar muito inconveniente. E ninguém quer ser uma pessoa inconveniente, né? Então acho que é uma reflexão bem interessante para a gente ser cauteloso. Como é maravilhoso, como é bom, como é agradável você ter um relacionamento, ter uma convivência com uma pessoa que respeita o teu espaço, que respeita o teu tempo, que não fica te apurrinhando por qualquer coisa, né? As pessoas que têm uma habilidade em respeitar o tempo e o espaço dos outros sempre são mais agradáveis, né? E o Holden, como personagem, ele não tem isso. Então é outra característica bem interessante para a gente observar. E uma última característica aqui do personagem Holden, e essa já é a última que eu vou te trazer aqui, mas tem muito mais, mas eu vou deixar você vivenciar a experiência da leitura da obra, né? E a convivência com o adolescente Holden para você conhecê-lo mais a fundo, né? Mas é a questão da insistência desmedida. Então o Holden, ele é aquele chato que fica insistindo, e como eu falei na característica anterior, ele liga para as amigas dele, para as conhecidas dele, e fica insistindo, e aí a mãe atende, e enfim, daqui um pouco ele insiste de novo, e aí ele pensa de novo, agora dá para fazer, agora posso ligar de novo. Então ele é aquele cara que fica insistindo, e isso se torna muito ruim. Essa característica de ficar insistindo, torna a pessoa muito inconveniente. Então, assim, é uma experiência que a gente tira de comportamento para um convívio mais saudável. Se você convive com pessoas e você discorda daquela ideia, daquela pessoa, né? E aí você expõe a tua ideia, tenta convencer a pessoa da tua ideia, mas não deu certo, paciência, não deu certo. Não fica insistindo naquilo, porque se torna algo bem difícil de você lidar, de você trabalhar, de você conviver com uma pessoa que não aceita outros pontos de vista, né? Ou não aceita ceder o seu ponto de vista, porque prefere ficar insistindo para tentar a todo custo convencer os outros, né? Da sua ideia. Então, esse aí é a última característica do personagem Holden que eu extraí para minha vida, né, na leitura desta obra aqui. Não é uma obra de desenvolvimento pessoal. Bom, se bem que
para mim, toda obra é uma obra de desenvolvimento pessoal, né? Porque se discute a condição humana, é para te fazer você, como ser humano, se desenvolver, né? Então, para finalizar o vídeo aqui com as experiências da leitura do Apanhador no Campo de Centeios, quebre a monotonia, não seja aquela pessoa previsível, aquela pessoa que passa a vida toda fazendo as mesmas coisas. Faça coisas diferentes, crie situações diferentes, busque pontos de vista diferentes, busque conhecimentos diferentes. Isso vai te fazer você não ser um ser humano monótono, porque toda monotonia ela é desagradável, ela é chata. Equilibre as suas críticas. Não seja um crítico contumaz que só vê defeito nas coisas dos outros ou nas suas coisas. Olhe as coisas pelo lado bom. Todas as situações, por mais difíceis que sejam, por mais desagradáveis que sejam, mas todas as coisas têm dois lados. Um lado bom e outro ruim. Às vezes o lado bom, você não vai entender qual é o lado bom no momento. Mas com o passar do tempo, as coisas vão clarear e você vai entender que aquela situação difícil que você vivenciou, aquela experiência difícil que você vivenciou, serviu, no mínimo, para te deixar mais maduro. Então, todas as coisas têm um lado bom. Por mais ruim que seja, mas ela tem um lado bom. Então não se torne um crítico de tudo e não só veja o lado amargo das coisas. Veja também o lado bom, o lado que te constrói. E se você achar que o lado bom está escasso, tenta mudar. E se não der para mudar, aceite, né? Aceite, porque aí é um modo de você não insistir em demasia nas coisas que você não tem poder sobre elas. Me conte aqui nos comentários se você já leu o livro O Apanhador no Campo de Centeios, se você teve alguma experiência interessante com ele. Se gostou, reaja com joinha. Se não gostou, deixa o não gostou aí. Muito obrigado pela tua companhia. Um grande abraço e até o próximo.